Olá, meus queridos alunos! Como vão? Todos aconchegantes? Com vontade de aprender? Vou falar de um assunto básico, porém muito importante, que são as notas musicais. A gente tem que conhecer isso, que é como se fosse as letras para quem está aprendendo a ler, né? Você precisa de conhecer as letras para juntar umas com as outras e formar palavras. Música é isso, é um tipo de comunicação, é uma linguagem, então a gente aprende as notas, aprende a juntá-las, como que se organizam e a gente consegue se expressar, ok? Então, mesmo se você já tiver visto esse assunto, preste bem atenção, que isso é uma coisa sempre boa revisar, a gente tem que ter na ponta da língua, para poder comunicar, para poder passar essa informação adiante para os leigos em música, para a gente poder fazer que isso vire um movimento. Música é arte e a gente precisa disso mais do que nunca. Vamos lá. Todo mundo, ou quase todo mundo, quando chega a fazer a primeira aula de música, já chega sabendo ali quais são as notas musicais. E quais são? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. 7 notas musicais. E aí tem até toda aquela teoria, né, em torno do número 7, que muita gente fala sobre isso. Mas não entrando nesse mérito, essas são as notas musicais que muita gente chega sabendo e realmente são as notas musicais. O que a gente aprende conforme a gente vai estudando é que não são as únicas, existem mais. Mas vamos falar dessas, né? Vamos tentar entender elas aqui. Bom, quando a gente vai falar, ou melhor, quando a gente vai escrever música, é raro a gente mencionar essas notas através do seu nome, desse jeito aqui que está escrito, né? Geralmente elas são mencionadas através de um codinome, de um apelido, que a gente chama de cifra. Já ouviram falar de cifra? Então a gente tem letras que na escrita musical é mais popular. Aí que eu não estou falando de partitura, tá? Estou falando de uma leitura mais popular, principalmente para quem toca instrumento harmônico, violão, piano. É muito comum lidar com a leitura de cifra. Quem toca instrumentos como saxofone, violino, instrumentos melódicos, geralmente começa aprendendo a ler partitura de uma vez. Geralmente, por causa dos repertórios que tem para esse instrumento, geralmente são em partitura, mas é muito comum esses instrumentistas logo se depararem com a cifra e sentirem falta disso, né, de como funciona essa organização de nota através da cifra. Que na verdade é a mesma organização da partitura, só muda a forma como a gente vai tratar as notas. Então aqui na cifra a gente trata as notas com uma letra que representa cada uma delas. Vamos lá. O Dó, então, ele é representado pela letra C, esse código, né? O Ré é representado pelo código da letra D, o Mi pelo E, o Fá pelo F, o Sol pelo G, o Lá pelo A e o Si pelo B. Poxa, Fábio, mas por quê? Né, que eu tenho essas letras aqui representando as notas, mas qual que é a lógica disso? Não tem lógica nenhuma. Por que eles não fizeram, talvez, a sequência do alfabeto, né? Chamar o Dó de A, o Ré de B? Seria um pouco mais fácil de decorar, um pouco mais fácil de entender. Bom, muito bem. Deixa eu deixar esse desenho aqui bem explicativo, porque se vocês quiserem pausar o vídeo, copiar, fiquem à vontade, né? Essas aqui são as notas musicais por extenso. E essas aqui são as cifras, são as letras que representam essas notas, ok? Então, anotar aqui letras que representam as notas. Muito bem. E disse que agora a gente vai entrar um pouco de história da música para explicar por que não tem essa lógica. Antigamente, para os povos mais antigos, os teóricos da música, quando o aluno chegava para fazer aula de música, né, se ele sabia as 7 notas, ele não sabia essas aqui. A sequência de 7 notas era outra. Era para eles Lá,
si, dó, ré, mi, fá e sol. As mesmas 7 notas, mas a partir do lá ao invés do dó. Né? Isso tinha a ver com a forma que eles faziam música, e conforme a gente for estudando, eu vou explicar mais a fundo por que era assim e por que mudou. Mas o fato é que era assim. E nesse momento eles pensaram, vamos então estabelecer um código para essas notas. E sim, por que não, colocar as letras do alfabeto. Aí sim, eram letras de A a G. Porém, depois de um tempo, isso mudou e a primeira nota passou a ser Dó. Né? As notas foram de Dó até o Si, a referência mudou. Só que pensa bem, se naquele momento em que mudou, mudássemos também as letras que representam essas notas, vocês concordam comigo que tudo que já foi composto anteriormente não poderia mais ser tocado? Daria uma incongruência ali, né? Por exemplo, quando o compositor antigo compôs a nota Lá, aí ele foi escrever a letra A, quando o compositor novo lê aquela nota A, ele vai tocar Dó. Mas não era Dó que o compositor quis, então ia dar um problema, então manteve-se a letra. E por isso a gente tem essas letras aqui, ok? Isso é uma coisa muito comum. Ok, eu vou dar um exemplo no vídeo, eu vou passar para vocês verem exemplos de cifra super comum que a gente tem no cotidiano de um músico e como que funciona. Vocês vão ver que faz parte do cotidiano a leitura desse tipo de notação musical, a cifra, ok? É super bom a gente dominar esse ponto. Então, essa é a história da cifra e essas são as notas. Muito bem? Então, fiquem com Deus. Esse é o meu recado para vocês hoje.